Graça e paz, igreja, glorificado seja o nome do Senhor, porque mais uma vez Ele nos dá a chance, o privilégio de aprendermos com a sua palavra. Nós temos estudado há alguns meses, o livro do Gênesis, aprendendo com personagens bíblicos, com histórias que nós conhecemos muito bem, mas a palavra do Senhor, ela se renova, Sempre há um novo frescor quando a Bíblia é estudada, quando a palavra do Senhor é lida, e nós agradecemos a Deus, porque Ele tem feito isso ser, então, realizado nas nossas vidas, Ele tem falado conosco, Ele tem nos edificado semana após semana, então glorificamos a Deus por isso. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, do livro do Gênesis, no capítulo 44, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 13, tá bom? Mas antes de lermos o texto, eu vou orar com vocês, pedindo ao nosso Deus sabedoria e discernimento. Então, oremos ao Senhor. Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, porque mais uma vez podemos aprender, Senhor, através da tua palavra, e pedimos ao teu Santo Espírito sabedoria e discernimento para, de fato, crescermos o crescimento espiritual que só a tua palavra pode nos conceder, porque a tua palavra é alimento, a tua palavra nos supre, nos sustenta, a tua palavra, Senhor, ela é aquilo que nós precisamos para conhecer mais de ti. Então, fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse bloco que nós vamos estudar, do versículo 1 ao 13 do capítulo 44 do Gênesis, ele tem um título na minha versão, Eu estou usando aqui a versão Almeida Revista Atualizada, e o título é Estratagema de José para deter seus irmãos. Essa palavra, estratagema, que não é muito usual no nosso dia a dia, ela basicamente significa plano previamente estudado e posto em prática para atingir determinado objetivo. Basicamente é isso que significa. Então, nós veremos qual foi, embora provavelmente já saibamos, o estratagema de José ali nesse episódio, nesse contexto. Lembrando, irmãos, o que nós temos visto nas últimas semanas, os irmãos de José, eles foram levados, a irem ao Egito por conta de uma grande fome que recaiu sobre aquela região, ali que é conhecida, como o Crescente Fértil, Levante, É uma região que incluía ali a terra de Canaã, incluía também o Egito, uma grande porção ali do Oriente Médio e do norte da África. Então, essa região foi abalada naquele tempo por uma grande fome que veio sobre a terra, e ali Canaã, também foi atingida, como eu disse, e os filhos de Israel, o próprio Israel, a sua família, o povo de Israel, eles foram então ali assolados por essa fome, e eles ouviram falar então que havia comida no Egito, porque José, ele havia feito aquele plano, de armazenar comida nos períodos de fome que viriam. Então, ele armazenou, previamente, sabendo que esse período viria, ele se preparou, então, em períodos de fartura, a comida foi armazenada para que se preparasse, então, para o período de escassez, porque Deus havia revelado a ele que essa fome ela viria sobre a terra. E José, então, ele fez esse planejamento para que houvesse mantimento no Egito. E quando o povo de Canaã, mais especificamente a família de Jacó, ouviu falar que havia mantimento no Egito, então os filhos de Jacó, consequentemente os irmãos de José, foram até o Egito para ali comprar comida, E eles encontraram ali, o governador do Egito, que eles não reconheceram como sendo José, o irmão deles. Eles compraram a comida, eles voltaram para a terra de Canaã, e o direcionamento ali de José foi: olha, não voltem, não venham novamente para cá, se vocês não trouxerem o irmão que vocês disseram que ficou lá, na terra de Canaã, que no caso seria Benjamim, Então, eles apresentam essa ideia ali para Jacó, de que eles teriam que voltar, porque a comida acabaria em algum momento, e eles teriam que levar Benjamim, mas Jacó é muito resistente a essa ideia. Ele já havia perdido um filho, na cabeça dele, José havia morrido, e ele não queria, então, que Benjamim,
o único filho que para ele havia restado de Raquel, a esposa que ele mais amava, ali fosse ali perdido também. Então, ele era super protetor com Benjamim. Mas ele acabou sendo dissuadido, convencido a então liberar ali Benjamim para ir com eles, né, para ir com os seus irmãos. Então, nesse contexto, os irmãos vieram, né, ali José ele encontrou então Benjamim, ainda sem se revelar, eles comem juntos, né, ali à mesa, eles fazem as suas compras e quando estão retornando então ali para a terra ali de Canaã é que ocorre então o episódio que nós vamos ler, tá bom, irmãos? Então, dito isto, eu quero fazer com vocês a leitura a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, né? Aqui é bem semelhante, né, ao que ocorreu em Gênesis 42, versículo 25, né, um texto que o pastor ministrou, onde ali José ele deu uma ordem muito parecida com essa, né? Ali o dinheiro que os irmãos dele usaram para fazer a compra, para comprar o mantimento, ele foi devolvido, né? Colocado de volta naquele saco de mantimento, onde eles levavam então os seus cereais, né? Para alimentar os seus animais e também para a alimentação própria. Mas aqui há uma diferença, tá, irmãos? Porque o versículo 2 tem uma, digamos assim, instrução adicional por parte de José, tá bom? Versículo 2 nos diz assim: o meu copo de prata, né, disse José, poluais na boca do saco de mantimento do mais novo, né, que no caso seria Benjamim, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Então ele deu essa ordem ao mordomo: olha, coloque o dinheiro ali na boca do saco de mantimento de cada um dos meus irmãos. E ali você também vai colocar o copo ali de prata que eu uso, que é meu, ali no saco de mantimento do irmão mais novo, né? Então ele deu essa instrução. O irmão mais novo, como eu já disse, seria então Benjamim. Então vamos ler agora do versículo 3 ao 6, que dizem assim: de manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e, alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então, aqui está a execução, né, do estratagema de José. Primeiro nós vemos ele ali preparando essa trama, né, esse ardil, ali combinando com o seu mordomo, e então ali quando de fato, né, os seus irmãos vão embora, já ali com o dinheiro e especialmente o copo de prata, né, ali entre a sua bagagem, então é que José lhe ordena que o seu mordomo vá atrás deles, né, vá ao encalço deles e ali questionassem, né, aquela má atitude que eles haviam feito, né? Então, basicamente é isso, né? E aqui, irmãos, percebam que nesse estratagema de José, ele ordena ali que o seu mordomo ele fale sobre José ter uma prática de adivinhação, né? Provavelmente, irmãos, isso aqui seria também parte do ardil. Ele queria ali, de certa forma, e nós vamos entender melhor depois, ele queria enganar ali os seus irmãos, né? Ele queria, inclusive, que eles acreditassem que ele tinha, né, talvez poderes sobrenaturais, né? Provavelmente isso aqui fazia parte desse seu ardil, desse seu estratagema, mas eu vou explicar no final um pouco melhor, né? Por que José estava fazendo isso? Por que ele teve essa atitude, né? E aí, depois de
serem surpreendidos, né, num possível, vamos dizer assim, roubo, né, os irmãos de José, eles reagiram a essa acusação, né? Eles foram ali basicamente acusados, né, de ter uma má atitude, de roubarem, então eles reagem de uma forma bem interessante. Vamos ver aqui, do versículo 6 até o 9, o texto nos diz assim: e alcançou-lhes, né, e lhes falou essas palavras, então lhe responderam, né, no caso dos irmãos José: por que diz meu senhor tais palavras? Né? Eles perguntaram: longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Isso havia acontecido antes, e eles devolveram esse dinheiro, né, como eles disseram. Então, eles dão prova, né, da sua honestidade. E aí eles dizem: ó, como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Entenderam? Então, os irmãos de José, eles estavam ali convictos de sua inocência, né? Eles receberam essa acusação, eles argumentam, né? Olha, nós somos honestos, nós devolvemos o dinheiro que veio nos sacos de comida anteriormente, né? Então, convictos de sua inocência, eles até dizem: olha, se um de nós for achado culpado, que morra, e nós ainda seremos, então, escravos deste homem, né? No caso de José, o governador do Egito. Mas a sentença do mordomo de José, ela é mais branda. Vejam comigo aí o versículo 10, e nós vamos ler até o 12. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo. Porém, vós sereis inculpados. Né? Então, a consequência recairia só sobre o culpado, e não seria ali uma consequência de morte, como eles sugeriram, mas seria ali de servidão, de escravidão, e os outros seriam dados por inocentes. 11. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Tá bom? E aí, igreja, eu quero enfatizar a reação que os irmãos José tiveram aqui no versículo 13. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Tá bom? Eles tiveram esse tipo de postura justamente porque eles sabiam o que aconteceria com Benjamim, né? Como o próprio mordomo disse: olha, o que for achado culpado, ele será escravo. Em outras palavras, não poderia mais voltar para a terra de Canaã, ficaria ali no Egito e, por consequência, Jacó ele perderia ali justamente o seu outro filho com Raquel, que ele não queria ali perder, logicamente, de forma alguma, né? Tanto que ele hesitou ao máximo em liberar o seu filho para ir com os outros ali para a terra do Egito, né? Então, o temor de Jacó se tornaria ali em realidade, e os irmãos, né, eles se sentiram responsáveis por isso, né? E aí eu disse que a vocês, né, que ao final da exposição bíblica, eu apresentaria um motivo, né, do porquê José ele teve esse tipo de postura aqui com os seus irmãos, esse estratagema, essa enganação, vamos colocar assim, que ele fez ali para com os seus irmãos, né? Basicamente, isso aqui não passa de um teste de José. Ele testou ali os seus irmãos. Né? Não se trata de uma vingança, ele não fez isso assim: os meus irmãos me jogaram numa cisterna, me venderam para os ismaelitas, eu vim parar no Egito como um escravo, então eu vou me vingar. Não, não é uma vingança de José, tá bom? Basicamente, ele estava aqui examinando o caráter dos seus irmãos. Ele queria ver, olha, será que eles permanecem da mesma forma? Ou será que eles mudaram? Será que houve, acho que foi esse pensamento de José, algum arrependimento, alguma mudança, alguma transformação nesses anos que passamos afastados, né? Creio que foi isso que José pensou, e muitos estudiosos bíblicos, né, comentaristas, eles apontam, né, para essa mesma lógica, que José ele não tentou se vingar, mas que ele usou dessa estratégia, ou melhor, desse estratagema, né, justamente para ali descobrir
ali se os irmãos dele haviam tido alguma mudança no seu caráter. Por quê? Porque nessa situação aqui, eles poderiam simplesmente abandonar Benjamim. Vocês perceberam que só Benjamim ele seria culpado nesse contexto? Ele disse, olha, a culpa ela vai recair sobre ali o ladrão, né, em outras palavras, ele vai ser escravo, mas vocês estarão inculpados, vocês não serão julgados por nada, só o culpado, né? Então, basicamente, era isso. Eles podiam simplesmente deixar Benjamim lá e voltarem. Simples assim, né? Mas, ao contrário disso, né? Eles ali rasgam as suas vestes em sinal de pesar, né? Geralmente se rasgava as vestes quando havia um luto, quando havia uma grande tristeza, né? Isso era externalizado nesse ato de rasgar as vestes. Mas eles provam aqui, né, que houve uma mudança. Porque se nós pararmos para pensar um pouco, irmãos, Benjamim, ele também era filho de Raquel, da mesma forma que José, né? Então, Jacó ele tinha uma preferência, né, pelos filhos que ele teve com Raquel, né? Isso é muito nítido, especialmente José, mas como na cabeça de Jacó ele havia perdido José, então Benjamim foi ali o substituto como seu filho favorito, que também Benjamim era filho da velhice de Jacó, da mesma forma que ali José, né? Ele era Benjamim, inclusive o caçula, né? Ali de Jacó, né? Ali dos seus filhos homens. E basicamente é isso. Benjamim estava numa posição muito parecida com a de José, ali antes de ele ser vendido, né? Logicamente. Então, seus irmãos podiam, se tivessem a mesma cabeça de antes, esse também é filho do favorito do nosso pai, né? Vamos deixar ele aqui mesmo. A gente diz que ele morreu de alguma forma e vamos voltar. Eles podiam ter esse tipo de postura, mas não foi assim que eles agiram. E Jacó, ou melhor, José, ele testou isso, né? Ele testou ali para ver o que os seus irmãos fariam. Então, o que podemos aprender como forma de aplicação nas nossas vidas? Eu pus aqui uma aplicação, irmãos. O arrependimento genuíno transforma os pecadores. Anteriormente, os irmãos de José, como eu disse, o venderam ali como escravo, né, para um grupo de ismaelitas. Ele acabou se tornando escravo. E a intenção deles, inclusive, era pior, né? A princípio, eles queriam matar José, né? Eles jogam ele dentro de uma cisterna e depois eles acabam vendendo. Mas a intenção primária era realmente ali matá-lo, né? E aí, quando eles vendem José, nós sabemos, eles pegam a túnica talar, né, de mangas compridas, que era uma veste, né, colorida, cara, que ali Jacó deu a José, né, o seu filho favorito. Eles pegam essa túnica, eles rasgam, mancham ela de sangue, do sangue de um animal, e eles entregam ali para Jacó, o pai deles, e ali eles apresentam uma teoria, né? Olha, ele deve ter sido morto por algum animal, ele deve ter sido devorado por alguma fera, né? Então, lembrando, né, que Jacó era um homem idoso, né, quando ele recebe então essas notícias falsas a respeito da morte de José, né? E o único que apresentou ali alguma misericórdia para com seu irmão, para com José, foi Rúben, né? Rúben, o irmão mais velho, que ali ele diz, olha, não vamos matar o nosso irmão, né? Vamos jogá-lo dentro de uma cisterna. E a Bíblia diz que ele tinha a intenção de devolver ali José para o seu pai. Ele basicamente tentou manter José longe do alcance dos seus irmãos, porque sabia que eles queriam matá-lo, né? Então, acaba que Rúben, acho que ele se ausenta ali em algum momento, e quando ele retorna, ele não encontra mais José, e descobre ali que então ele teria sido vendido, né? Então, inclusive ele rasga as vestes quando ele descobre isso. Mas nós percebemos que os outros irmãos, né, tirando Rúben, né, basicamente, os outros irmãos, eles basicamente ali tinham esse sentimento muito negativo, né, para com José. Eles eram homens frios, homens malignos, inescrupulosos, vingativos, né? Podemos identificar tudo isso ali nesses homens. Mas aqui é diferente, aqui nós percebemos um pesar, né, sincero desses homens quanto ao destino de Benjamim, né? Quando eles veem ali que Benjamim ficaria, né, retido como escravo no Egito, eles demonstram, né, ali um pesar, eles rasgam as vestes. Não foi um ou outro, foram todos eles,
Consequentemente, eles pensaram no sofrimento de Benjamim, mas também no sofrimento do seu pai, no sofrimento de Jacó, que não queria, de modo algum, perder mais um filho, né? Então, aqui nós percebemos, né, uma demonstração de arrependimento por parte desses homens, e eles já haviam demonstrado ali alguns sinais de arrependimento anteriormente. No bloco que o pastor leu algumas semanas atrás e explanou o estudo, Gênesis 42, 28, ali, quando eles descobrem, né, que o dinheiro havia sido posto na boca ali do saco de mantimento deles, quando eles descobrem isso, eles ficam assustados. E eles até questionam, né? Que é isto que Deus nos fez? Eles sentem ali, provavelmente, uma culpa. Eles pensam, poxa, estamos sendo punidos por Deus pelo que fizemos ao nosso irmão, a José, né? Então, eles pensam isso. E lembrando, né, que Judá, um dos irmãos, que inclusive foi o irmão que deu a ideia de vender Jacó para os ismaelitas, Judá, ele havia feito uma promessa ali ao seu pai, a Jacó, sobre Benjamim, quando ele disse: eu serei responsável por ele, da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Então, a Judá, ele havia prometido isso ali a Jacó, seu pai, né? E essa história, irmãos, basicamente nos ensina que o arrependimento, né, ele produz sim uma transformação. Aparentemente, esses homens se arrependeram do que fizeram com José e eles demonstraram uma transformação, um novo caráter, né, que também pode ser obtido quando uma pessoa, né, provavelmente que não conhece a Cristo, ou que conhece, mas se perdeu em algum momento, acaba falhando, pecando contra o Senhor e se arrepende e há uma transformação, há uma restauração. Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. E um dos textos que eu mais cito, né, nas minhas pregações, 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao 9, se andarmos na luz, como ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique em nós a sua santa palavra. Paz.